Sejam bem-vindos, esse é o canal Direito para Todos, sou o Dr. Claucimir Pereira. Neste vídeo nós vamos falar a respeito de uma questão que se repete muito para o trabalhador que tem doença ocupacional ou que tem, que sofre um acidente de trabalho. A dúvida é, doutor, quando eu estou no gozo do benefício previdenciário, tá? E eu gostaria de saber se quando eu retornar ao trabalho, se eu posso ser mandado embora, demitido. Então vamos lá. Primeiro, acidente de trabalho. Se você sofre um acidente de trabalho, tá? Você tem que ficar em recuperação, assistência médica, né, cirurgia e etc., até que você tenha condições de retornar ao trabalho. Quando você retorna ao trabalho, a partir do primeiro dia de retorno, você tem estabilidade de 12 meses. Então, o patrão pode mandar embora? Pode, mas não deve, se ele levar em consideração o prejuízo financeiro que ele terá. Ah, mas ele está alegando que o prejuízo será maior com a readaptação, porque eu perdi um membro, uma função. Sim, de qualquer forma, os riscos do negócio são do empregador. Se ele te mandar embora após, tá, o gozo do benefício previdenciário por causa de acidente do trabalho, ele terá que te indenizar em 12 meses. Se não fizer, a justiça determinará que ele pague, tá? A segunda questão, doença ocupacional, tá? Muita gente não sabe fazer a distinção entre a doença ocupacional, que é aquela proveniente do seu trabalho, um digitador. Hoje essa profissão está em desuso, mas ainda tem muitos digitadores, e é muito comum a pessoa ter lesão nos tendões e nos dedos por causa do esforço repetitivo. Então essa é uma doença inerente à função dele. Outra doença, tá, que também é inerente à função, é o soldador elétrico, tá? De tanto soldar, ficar exposto ali àquele raio de luz que tem proveniente da solda e os próprios gases ali também, costuma ter problema gravíssimo de vista, perda da visão. Então, é uma doença ocupacional, ou seja, a doença ocupacional é aquela que está vinculado à profissão que a pessoa exerce. Nestas condições, se aplica a mesma questão do acidente de trabalho. Se você estava em perfeito estado quando entrou na empresa e você, durante o contrato de trabalho, começa a verificar que aquela profissão, o exercício da profissão está te trazendo dano físico, isso aí é uma doença ocupacional. Também terá estabilidade. Agora vamos lá às outras doenças. Digamos que você trabalhe como caixa de supermercado. Digamos que você seja atendente em uma clínica, em um hospital. E aí você tem um problema cardíaco. Óbvio que esse problema cardíaco não é proveniente da sua profissão, tá? Se não é proveniente, você não terá estabilidade, o patrão vai poder sim te demitir, tá? Sem ser obrigado a pagar a estabilidade. Então, eu vou deixar em aberto aqui a questão, tá, da doença
que não é ocupacional para uma perícia. Eu falo aqui, explico, mas a pessoa fala, não, mas eu fiquei com problema no coração porque lá no hospital era muito estresse e tal. Você vai ter que ajuizar uma reclamação trabalhista, vai passar por um perito e o perito é o profissional capaz de apontar que aquela doença que você tem, a incapacidade do seu coração é proveniente daquele estresse lá. Sem isso aí, vale, tá, o que eu já falei aqui referente à ausência de estabilidade, portanto, de indenização. Vou aproveitar o gancho aqui, que está aí a questão da possibilidade já explicada da demissão ou não, que é, independente de qualquer coisa, a ação indenizatória por dano moral. Por quê? Se, eu já falei isso em vídeo aí, mas vou repetir aqui rapidamente só para concluir. Se você entra em uma empresa em seu perfeito estado físico e mental, e lá, operando uma máquina apenas para exemplificar, você perde os dedos de uma mão. Além da indenização, tá, da estabilidade de 12 meses, você também terá um prejuízo ali que é estético, que todos que olhem para você verão que você não tem os 10 dedos. Você perdeu algumas falanges, ou você perdeu todas as falanges. Então isso é indenizado. Tem dano estético, tem dano moral. Procura aí nos vídeos que eu já orientei sobre isso. Gostando, curte, compartilha, fica com Deus.